E aí, pessoal? Esse vídeo é um vídeo diferente que eu tô fazendo por dois motivos. Um, porque ele ficou um pouco mais longo que o normal. E segundo, porque eu tô respondendo a pergunta do Eric Sandro. Ele me pediu para modelar uma peça, um Mancal FL206. E eu vou mostrar alguns problemas que eu encontrei principalmente na finalização da peça. E para deixar claro algumas coisas em relação ao Blender, é que o Blender ele não é um software CAD. Softwares CADs 3Ds, eles são baseados em NURBS. E o Blender, apesar de ter ferramentas NURBS, em geral a gente usa polígonos para fazer essa modelagem, que é a técnica que eu vou usar para mostrar essa peça. E caso você tenha uma solução melhor para a finalização dessa peça, manda aí para a gente ver a sua solução e a gente vai poder aprender juntos. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Eu vou primeiro dividir o layout e nessa janela aqui eu vou carregar o Image Editor e vou colocar aqui as minhas imagens de referência. Bom, essas foram as referências que eu encontrei. Aqui um desenho técnico, porém ele não tem todas as medidas, mas eu vou seguir o que tem aqui. E eu vou iniciar tentando então fazer o mais não destrutível possível. Eu vou começar fazendo um croquis. Então a primeira parte vai ser esse cilindro aqui central. Eu vou começar com... Na verdade, eu vou inserir um vértice aqui no centro. Se você não tem acesso a essas opções extras de modelagem, basta você vir aqui no Edit Preferences, Add-ons. Você pode procurar aqui em Add Mesh e habilitar esse Add Mesh Extra Objects. Então, eu vou inserir aqui um vértice, esse single vértice. Ele vai aparecer aqui no meio, que é onde o cursor 3D está, e ele já entra no Edit Mode. E eu vou fazer uma extrusão, porém, precisa estar no modo de seleção de vértice, tá? Essa extrusão eu vou fazer para cá, o diâmetro desse cilindro é de 80 milímetros. É aqui a medida B1. Então, B1 está aqui. O modelo é esse FL206. Então, é esse aqui, 80. Eu vou extrudar no sentido do X. Então, eu vou teclar E, X e vou digitar 40. Ah, uma coisa importante. Eu vou alterar aqui, ó, a minha unidade de medida. Então, eu venho no Units e em vez de meters, eu vou colocar milímetros. Vai ser em milímetro. Bom, como eu já fiz uma extrusão aqui, eu vou só mover no sentido do X 40. Então, tá aqui, ó. Me certificar de que ele tem 40 milímetros. E eu vou extrudar esse vértice para cima na altura que é 40.2. Aqui, ó, altura total L 40.2. Então, E para extrudar, Z, que é no eixo vertical, 40.2. E vou extrudar aqui para dentro, E, X, vou extrudar qualquer lugar aqui e vou habilitar o Snap. O Snap eu vou mudar aqui para vértice. Você pode usar a combinação Ctrl Shift Tab, escolher vértice, né? Ou vir para cá. E ou você deixa habilitado o Snap ou então mantém a tecla Ctrl pressionada. Eu vou mover somente aqui no eixo X, aí eu aponto o cursor do mouse para esse vértice, vai virar uma bolinha e eu solto. Depois eu vou falar a razão pela qual eu estou construindo dessa forma. Aqui, para fazer o cilindro, eu vou usar aqui o modifier Screw.
Então ele já está usando o eixo Z como eixo de rotação. E eu vou colocar aqui o número de segmentos, vai ser 76. Vou usar o Merge, só para garantir que aqui no centro o vértice está soldado. Eu vou aqui trazer o Face Orientation para poder ver a orientação das normais. Aqui ela está invertida. Caso você não saiba como colocar ferramentas aqui dentro do Quick Favorites, basta você vir na ferramenta, no caso aqui o Face Orientation, clica com o botão direito e vai ter, em vez de aparecer Remove, vai ter Add ou Assign, agora eu não me lembro. From, deixa eu pegar um outro aqui, ó, tipo esse. Tá aqui, ó, Add to Quick Favorites. Então, qualquer um que você colocar, que você clicar em cima com o botão direito, você pode adicionar no Quick Favorites que abre com a tecla Q, tá? Então, as normais estão invertidas, eu vou dar um flip aqui, ok. E como o Smooth Shading está habilitado aqui, eu vou vir aqui nas propriedades de dados, Normals e habilitar o Auto Smooth para que as normais fiquem corretas. Beleza, deixa eu colocar aqui para mostrar em cores. Então, por enquanto, esse aqui é o meu cilindro central. Deixa eu... Sempre bom deixar tudo organizado, nomeado. Bom, agora eu vou fazer essas extremidades. Então, o que eu tenho aqui de medida? Eu tenho a medida máxima, que é AB. Tenho a altura, que é L2. Então, o que eu vou fazer aqui? Vai ser pode ser um plane. E eu vou colocar nessas medidas. Então, nesse sentido aqui é o B. Então, é 148. Vou aqui na direção do Y, 148 milímetros. E o B1 é exatamente a largura do cilindro, que é 80. Então, aqui eu vou colocar 80. Eu vou dividir essa peça aqui no meio, esse retângulo. Vou adicionar aqui um Ctrl R para adicionar um Add, tá? Cancelo o reposicionamento com o botão direito para ele colocar exatamente no centro. Seleciono essa face e eu vou deletar essa face. Aqui eu vou inserir um Mirror Modifier no sentido do Y e deixar o clipping ligado para que os vértices aqui eles não se movimentem nesse sentido. A altura é determinada aqui pelo L2, então L2 é 31. Porém, aqui 31 não é a altura que eu quero. A altura, dá para ver que tem esse rebaixo aqui, que é exatamente, me parece que é esse. Então, a altura, na verdade, é o L3. Então, L3 é 13. Eu vou colocar um Solidify com 13 milímetros. Tá muito pequeno porque a minha escala não está toda em 1. Eu preciso dar um Apply nessa escala. Então, Ctrl A, vem aqui no Scale. Agora sim, ele tem 13 milímetros, como está mostrando aqui. E eu vou inverter, eu quero que seja para cima. Então, aqui no Offset eu vou colocar 1, que é positivo. Agora, eu tenho uma outra referência que é os centros do furo e o furo. D3 é o diâmetro do furo e é a distância do furo. Então, eu vou inserir aqui um plane. Vou deixar quadrado mesmo. O tamanho vai ser o diâmetro, que é D3. D3 aqui, ó, 16. Por que eu estou usando um plano para fazer esse cilindro aqui do furo? Porque eu vou ter o controle sobre a quantidade de segmentos. Aqui eu já vou dar o Apply na escala. Para deixar ele redondo, eu vou colocar um Bevel com vértice.
fazer um bevel nos vértices e vou aumentar os segmentos para 10. Eu vou colocar ele aqui assim. E eu vou, em seguida, colocar um Solidify positivo. Vou colocar um valor qualquer que passe, porque eu vou fazer uma operação booleana. Agora, a distância de um furo para o outro é de 117. Porém, eu quero, ou seja, a distância do centro até aqui é metade de 117. Então, aqui, ó, no posicionamento em Y, eu vou colocar 117 dividido por 2, vai ser essa distância. Só que eu quero fazer desse lado, porque o objeto que eu estou manipulando aqui está do lado esquerdo. Então, para que esse cilindro esteja desse lado, basta colocar o sinal de menos aqui na frente. Agora, aqui eu vou fazer vou colocar aqui uma divisão nesse sentido, porque essa peça ela é simétrica assim e assim, tá? Essa aqui, tá? Então, eu vou também apagar essa face aqui e volto aqui no meu mirror. Eu vou dizer também que ele tem simetria pelo eixo X. Dessa forma, eu só preciso mexer 1/4 dessa peça. Bom, aqui, para eu ter uma ideia de onde que vai partir essa peça aqui, ó, eu vou fazer uma cópia desse cilindro no modo de edição. Eu vou aumentar ele até que ele chegue aqui. Só para eu ter uma ideia de como vai ser essa curvatura. Então, aqui eu vou colocar um Bevel Modifier, mas ele tem que estar antes de todo mundo. Ele vai ser de vértice, mas eu não quero que seja em todos os vértices, né? Se a gente olhar aqui, ó, ele está fazendo também nesses vértices aqui. E eu só quero que seja nesses aqui da ponta. E só nesse aqui também eu não quero. Então eu preciso colocar esse vértice dentro de um Vertex Group. Eu venho aqui no Data Properties, Vertex Group, clico no botão de mais e dou uma Assign aqui. Significa que eu incluí esse vértice dentro desse grupo. Para ter certeza, eu tiro a seleção aqui de todo mundo, dou um Select e ele vai me informar quais vértices estão dentro desse grupo. Então, está correto aqui. Agora, aqui nos Modifiers, eu vou voltar no Bevel e, em vez de usar o método de ângulo, eu vou usar de Vertex Group. E eu vou clicar dentro aqui do campo Vertex Group e vou escolher aquele grupo onde eu inseri somente esse vértice. Eu vou aumentar aqui para 10 o número de segmentos. E aqui eu preciso deixar isso o mais tangente possível, ó. Na verdade, ela vai estar mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Aqui, então, eu vou fechar mais para tentar deixar mais tangente nessa parte aqui também, ó. Isso tudo porque eu não tenho todos os detalhes do desenho, né? Todas as medidas. Isso aqui eu posso tirar. Eu vou fazer esse rebaixo aqui. Por enquanto, isso aqui é um croquis. Então, eu vou já fazer o espelhamento desse objeto para cá. Para isso, eu vou usar aqui um Mirror. E vou usar o eixo Y. Apenas. E nesse caso, como o orange desse objeto não está no centro, está aqui no centro dele, eu vou usar esse objeto aqui como centro do espelhamento. Aqui eu já posso também fazer o croquis desse furo aqui. Então vou copiar, Shift D. E eu também não tenho esse furo interno. Eu vou então, aqui é 80, eu vou afastar 20
milímetros aqui para dentro, então. Então, vou usar gx menos 20. É muito. Então, volta menos 10. Acho que tá bom. Como eu vou fazer um furo, isso aqui vai ser uma operação booleana, eu vou deixar ele passar tanto em cima quanto embaixo. Agora, eu vou fazer esse rebaixo aqui, ó. Aqui eu vou pegar... Pode ser um cubo mesmo. Eu também não tenho a medida disso. Vou tentar ver aqui mais ou menos onde que poderia ser. Eu aconselho a tentar seguir, posicionar sempre perto de um edge. Eu vou mudar aqui para visualização do wireframe, que a gente vai ver bem isso. Eu vou posicionar mais ou menos pegando esse edge aqui, ó. Então vou usar o snap aqui, ó, no X, seguro o Ctrl e posiciono aqui o meu cursor exatamente em cima desse vértice aqui. Eu vou estender isso para cá, ó, e fazer o rebaixo inteiro. E vou fazer um espelhamento para cá, então um mirror no sentido do X. Vou usar esse objeto central como centro do espelho. O rebaixamento ele vai acontecer aqui. Eu também não tenho essa medida. Eu vou colocar aqui em cima, eu vou descer, deixa eu ver, GZ-5. Acho que é muito. É muito. Vamos então voltar, dar um backspace, 3. Acho que é 3 milímetros aqui para baixo. Eu acho importante nomear tudo, tá? Como isso aqui vai ser um objeto que vai fazer o furo, então eu vou nomear ele como cutter ou cortador. Você põe o nome que você quiser. Cortador furos. Vou chamar de asa essa peça. Eu realmente não sei como chama isso aqui. Esse eu vou chamar de asa. Isso aqui eu vou chamar de cutter rebaixo asa. E esse aqui vai ser o cutter furo central. Eu vou primeiro fazer o corte aqui. Vou fazer já o furo aqui desse objeto. Então, eu vou selecionar esse objeto furo, Shift, seleciono esse objeto que é a asa. E porque eu tenho o Bool Tool habilitado aqui dentro das preferências, eu mudo aqui para All e clico aqui e escrevo Bool. Então, tá aqui, ó, Bool Tool, ele já está habilitado, basta você habilitar aí também. Então, primeiro eu pego o objeto que vai fazer o furo, Shift, clico no objeto que vai sofrer o furo e dou um Ctrl- no teclado numérico. Então tá aí. Esse objeto aqui que foi usado para fazer o furo, eu vou guardar ele em outra collection. Vou chamar de booleans, tá? Vou esconder aqui essa collection. Vou fazer a mesma coisa agora dessa peça com essa. Ctrl-. Aí eu tenho esse rebaixo. Vou pegar esse objeto e vou colocar aqui dentro do booleans, tá? Eu estou teclando M de Maria. Abre aqui o Move to Collection e venho aqui boolean. Aqui eu acho que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou puxar isso aqui um pouquinho mais. Entrar aqui, ó, no vértice. Deixa eu trazer um pouquinho mais para tangente. Aqui. Bem tangente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir um edge e vou deixar aqui bem próxima
desse outro edge aqui, ó. Isso que está acontecendo aqui é por causa do bevel que está nos vértices. Quando eu incluo, por ele estar próximo desse vértice que eu coloquei no Vertex Group, ele acaba incluindo ele nesse grupo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar esse vértice e esse aqui central. Deixa eu isolar essa peça para ficar clara. Ó, esse aqui ele não fez. Então, vou isolar, vou selecionar esse vértice aqui. Venho aqui no meu Data Properties e com ele selecionado e o grupo selecionado, vou dar Remove. Aí eu vou manter somente esse aqui. E eu vou tirar essa face daqui, ó. Então, vou deixar desse jeito. Volto para cá. E aí eu tenho aqui esse vértice, esse edge aqui, ó. Desculpa, esse vértice, né? Eu vou tentar colocar exatamente na posição aqui. Então, vou usar o Snap para isso. Primeiro no X, né? Seguro o Ctrl, coloco aqui nesse vértice. E depois em Y, também com o Snap. Então, ele está exatamente em cima aqui desse edge aqui. Agora eu vou fazer a junção da asa com a peça central. Então, em vez de usar o Ctrl menos, vai ser o Ctrl mais, porque é uma adição. E essa peça, vou colocar aqui dentro do Boolean. E, por último, eu vou extrair essa dessa. Então, Ctrl menos. Essa aqui eu vou colocar aqui no Boolean. Bom, por que eu usei o screw para fazer essa peça e não o mesmo método que eu usei para fazer o cilindro aqui do furo? Porque aí, por dois motivos. Um já dá para ver agora, eu vou ter eu tenho muitas faces em quad e ela está coincidindo tanto de dentro quanto de fora. Isso não é sempre uma coisa necessária, mas sempre que der para fazer, eu acho uma boa ideia. O segundo motivo eu vou mostrar depois. Agora eu vou fazer aquele desenho aqui em cima para gerar essa geometria aqui. E para fazer isso, eu acho mais fácil eu usar essas faces que estão aqui em cima. Então eu vou fazer uma cópia desse objeto. Vou vir aqui nos Modifiers e vou dar um Apply All aqui, ó. Então, eu vou matar esse objeto aqui, eu não consigo, ele não é mais não destrutivo, tá? Aí, eu vou entrar no modo de edição, selecionar todo mundo, teclar M de Maria, que é o comando Merge, vou usar a opção By Distance, ou seja, ele vai pegar todos os vértices que estiverem dentro de uma determinada distância e vai soldar. Então, aqui ele conseguiu soldar 158 vértices. Agora, eu vou selecionar essa face, segurar o Alt, clico aqui nessa parte e aí ele vai selecionar todo o loop das faces. Vou inverter a seleção com Ctrl I, eu vou apagar essas faces, vou ficar somente com isso. Aqui eu vou centralizar o Origin, então botão direito, Set Origin, Origin to Geometry. E vou deixar aqui, vou para a vista superior. Bom, esse desenho aqui, eu também consigo separar ele em um quarto, né? Então, esse quarto aqui, ele se repete para cá e se repete para lá. Então, eu preciso somente dessas faces aqui, ó. Um quarto das faces. Então, eu vou Ctrl I para inverter a seleção, X, faces. Então, vou ficar só com isso daqui. Aqui eu já posso colocar um Mirror Modifier, tanto em X quanto em Y. Habilito o Clipping. E agora eu vou fazer aqui esse desenho. Eu também não tenho as medidas, eu vou ter que usar mais ou menos a proporção visual aqui. Então eu vou inserir com Ctrl R um edge aqui, ele parece que é um pouquinho mais para dentro. Eu vou fazer esses desenhos aqui, ó. Esse
e esse interno para eu poder subtrair. Essas faces aqui de cima, estou teclando C, que é o Select, que é esse modo de seleção aqui, que é o Circle, tá? Então, vou teclar C e eu vou tirar, vou até mais ou menos aqui assim, ó. Então, essas faces aqui eu vou apagar. Aí, ele tem essa parte aqui. Eu vou tirar daqui, mais ou menos essa dimensão aqui. Vou apagar. Aqui eu deixo, porque, lembrando, né, isso aqui vai ter um volume. Vou fazer agora aqui para ficar mais fácil de entender. Então, vai ter esse volume. Inclusive, eu posso, antes do Solidify, eu vou alinhar aqui, ó. E vou habilitar aqui o Solidify. Vou colocar, deixa eu ver, 3. Que é o tanto que vai entrar, tá? Eu vou isolar essa peça. E aqui, nessa parte, nesse vértice aqui, ela faz essa curva, ó. Então, com esse vértice selecionado, eu vou colocar um bevel aqui. Esse bevel vai estar antes do Solidify, para eu fazer só no vértice. Então, vou escolher vértice, mas antes eu vou vir aqui e criar um Vertex Group só com esse vértice. Aí aqui eu vou escolher vértice, Vertex Group, e vou pegar ele aqui. Aqui eu vou aumentar para 5, e aí eu faço essa curva aqui. Tem um outro detalhe que eu estou vendo aqui, que essa altura ela é maior que essa altura. Então eu vou ter que separar esses objetos. Então esse objeto aqui, vou dar um P, escolher Selection. Então eu tenho esses dois objetos, que eles vão ter alturas diferentes. Então esse aqui tem uma altura menor. Eu venho aqui no Solidify, vou colocar 1.5, metade. Beleza. Vou voltar. Normalmente eu não gosto de fazer operações booleanas assim com as faces rentes. Mas vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou fazer primeiro um boolean dessa com essa, Ctrl menos. E aqui está a razão pelo qual eu não gosto de fazer com as faces exatamente na mesma posição, né? Coplanares. Então aqui eu vou entrar no modo de edição. Como que faz para eu trazer esse objeto de volta, para eu fazer essa correção, por exemplo, eu enxergar ele melhor? Porque o Bool Tool, ele faz a operação booleana, né? Ele insere aqui no objeto, ele coloca um modifier boolean, que ele nomeia como btool e o nome do objeto que eu estou usando. E também o objeto que usou para cortar ou para adicionar, ele modifica o modo de visualização. Então, aqui nas propriedades do objeto, em Viewport Display, ele altera o formato do objeto em Display As para Bounds. Vai mostrar essa caixa com as dimensões máximas do objeto. Eu vou mostrar, eu vou voltar, colocar como Texture, é como ele é, mas eu vou deixar como Wire, para ele ficar transparente. E eu vou entrar no modo de edição. Aqui eu acho mais prático eu aplicar o Solidify. Então eu venho aqui no Solidify, dou um Apply. Por quê? Porque aí eu consigo selecionar essas faces aqui, ó, e puxar elas para fora. Posso fazer isso nas de dentro também, ó, ao mesmo tempo. Para isso eu uso o Alt S, que é a forma de eu movimentar as faces na direção da normal, que é o comando Shrink Fatten. Aqui eu posso até colocar... Aqui o Even Offset não vai fazer diferença, porque o que eu quero é somente fazer com que essas faces, elas estejam
elas não coincidam com as faces do objeto. Faço a mesma coisa em cima. Vou selecionar essas faces aqui de cima. E eu vou apagar essas do centro, tá? Isso aqui costuma dar problema. Apaga as do centro. E eu vou selecionar aqui as de cima. Vou puxar aqui para cima. Se eu voltar aqui para o modo de visualização, ou não, só mando esse objeto para o Boolean, você vai ver que agora funciona direitinho. Então, já vou fazer isso com essa peça. Aqui tem um erro, tá? Eu fiz esse raio no lugar errado. O raio é aqui dentro, tá? Então, antes de eu continuar... Ixi, o que é isso aqui? Deu um problema aqui. Deixa eu ver se esse problema é da operação booleana. Vou tirar esse. Eu vou trazer de volta aqui os booleans. Eu vou selecionar esse furo interno e vou selecionar aqui essa edge. Eu vou subdividir. Tá aqui, ó. O que aconteceu? Quando eu subdivido, ele subdividia essa linha, tá? Botão direito. Vou fazer de novo aqui, né? Então, selecionei essa linha, botão direito, subdivide. Ele criou aqui um vértice que vai gerar essa linha e aparentemente consertou esse problema aqui, tá? Por isso que eu queria fazer também usando o screw, porque se eu precisasse adicionar edges nesse sentido, eu teria como. Então, beleza, vou esconder aqui os booleans de novo. E com Alt H eu vou trazer essa peça que eu tinha escondido. Então, aqui eu vou consertar o raio. O raio é aqui dentro, não é aqui para fora. Então, com essa... Entrando no Edit Mode, eu vou selecionar esse vértice, entrar aqui no Vertex Group, eu vou remover, vou selecionar esse vértice aqui e vou dar uma Assign. É desse lado. Bom, então eu não vou aplicar o Solidify como eu fiz da outra vez. Eu vou ensinar uma outra técnica. Com essa técnica que eu vou fazer, dá até para manter mais não destrutível essa peça do que eu fiz na outra. Então aqui é o seguinte, em vez de eu pegar as faces e dar um Alt S, eu vou pegar as edges e vou trazer para cá. Só que eu não posso fazer assim, ó, porque se eu fizer isso, eu vou mudar essa angulação aqui. Como que eu vou conseguir fazer isso na mão assim? Nunca vai ficar certinho. Então, uma técnica é usar o G de novo, porque ela vai andar pelas normais, tá? Só que ela vai até esse limite aqui, e eu preciso, não que ela vá para dentro, mas que ela vá para fora. Então, depois do G e G de novo, tecla C, e aí ela vem para fora, ó, ainda na direção das normais, ó. E se eu quiser manter direitinho essa medida aqui, ó, e manter não destrutível, eu posso subir essa peça, eu vou mover ela para cima, G, Z, eu movo, por exemplo, 1 milímetro, e aí eu sei que aqui no Solidify eu preciso acrescentar 1 milímetro aqui para manter essa distância com 3. E aí eu vou fazer aqui a operação booleana. Aqui, ó, a gente teve um defeito. Provavelmente pode ser por causa dessa curva tá vindo para cá. Não sei se é isso. Então eu vou fazer um teste aqui. Aconteceu em quase todas. Então tá. Eu vou entrar aqui no modo de edição. E vou selecionar essa edge e vou trazer ela mais para dentro. G, G. Ainda assim, ela está tendo esse defeito aqui.
Deixa eu fazer um outro teste. Eu vou pegar essa daqui e vou mover para cá. G e G. E aí resolveu. Vou fazer o seguinte, deixa eu voltar essa peça para cá, porque de repente é essa que está causando, né? Vamos ver. Então, G, G. Vou trazer para cá e aí, ó, resolveu. Então, essa peça eu vou colocar aqui no Booleans. E em termos formais, essa é a peça, ela está pronta. O maior problema aqui, e também eu vou aproveitar aquilo que eu disse no início do vídeo, por que dessas alterações, né? Esse tipo de alteração que eu tenho que fazer aqui? Porque isso aqui é poligonal, é uma malha poligonal. E malha poligonal tem uma natureza diferente de NURBS, que é o que os softwares CAD 3D usam para modelar. Para situações como essa, NURBS não tem problema, ela vai fazer isso tranquilamente. Mas os polígonos, eles têm as edges, têm essa natureza dos elementos, de como eles são formados, então isso pode gerar alguns problemas na malha. A modelagem poligonal ela tem umas limitações. Mas a maior mesmo é agora que eu quero colocar um bevel, um arredondamento em todas essas edges aqui para não deixar com essa quina viva, né? Vou tirar aqui o iframe. Ah, sim, antes disso, aqui está facetado porque eu preciso selecionar aqui, ó, o furo. Tá aqui, ó, cadê? Cutter, furos da asa. Então, com esse objeto selecionado, botão direito, eu venho aqui em Shade Smooth, tá? Deixa eu ver mais onde que precisa. Mas tá ok. Então, vou esconder aqui os booleans. E antes de tentar resolver esses problemas que estão acontecendo aqui, ó, aqui, essa peça também ela precisa ser suavizada, tá? Que é a própria asa, né? Asa. Então aqui também, botão direito, Smooth. E beleza. Vamos agora, no final de tudo isso, né? Todas essas operações aqui, eu vou dar um Add Modifier e Bevel. Esse Bevel é o angle que eu quero. Você pode ver que não aconteceu nada, ó. Por quê? Porque tem alguma coisa segurando esse bevel. Para visualizar melhor, vou voltar a colocar o iframe. Então, eu vou vir aqui em Geometry e vou desabilitar o Clamp Overlap. Mas eu vou baixar aqui o valor, senão vai ficar gigante. Eu vou colocar 2 milímetros. Clamp Overlap, eu vou tirar. E aí ele vai forçar esse chanfro, né? Eu vou arredondar o chanfro, aumentando o número de segmentos aqui. E 2 milímetros é muita coisa, vou baixar para 1. Para fazer com que esse fluxo de edge aqui fique melhor, seja um arco, aqui dentro do bevel, em Meter Outer, você muda de Sharp para Arc, tá? Vai formar isso aqui. Vamos diminuir para 0,5, meio milímetro. Então, sinceramente, para fazer esse bevel numa peça como essa, infelizmente, a melhor opção que eu encontrei aqui para isso é não fazer o bevel físico na peça, e sim através de shader. Como que eu vou, antes de prosseguir, porque eu ainda posso tentar usar o bevel, mas para isso eu vou fazer com que essa peça ela não seja mais não destrutiva. Então, primeira coisa, eu vou tirar esse bevel daqui. E eu gosto sempre de guardar uma cópia da minha peça como ela está ainda assim em construção. Então, eu vou duplicar e vou esconder ela aqui. Eu vou pegar essa peça que é a original, vou transferir para uma outra coleção. Vou chamar de original. Aqui eu vou esconder e vou trazer de volta essa daqui que eu vou aplicar todos os modifiers. Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar tudo e dar um merge onde der. Merge by distance. Então ele soldou vários vértices.
Vou tentar fazer o bevel agora de novo. Já vou colocar aqui 5 segmentos, aqui ponto 5 milímetros. Em Geometry, aqui eu vou deixar Arc. E o Clamp eu vou tirar. Vamos tirar aqui isso. Tá aí, sair do modo de edição. Então você pode ver que, olha, depois que eu soldei vários vértices, melhorou bastante em relação à peça quando ela era totalmente não destrutiva, né? Ainda tem uns problemas de shading, e isso aqui é uma limitação muito grande para o polígono fazer. Vou avaliar para ver se tem algum outro problema em outra área, mas aparentemente aqui. Bom, vou deixar assim, vamos ver. Qualquer coisa eu volto no original e mudo isso. Aqui embaixo a gente tem um probleminha também. Esse aqui embaixo a gente pode resolver agora de uma outra forma, que é o seguinte: como aqui a gente tem faces coplanares, né, na operação booleana, eu falei que eu não gosto dessas faces coplanares, e aqui embaixo na união da asa com essa peça central acabou ficando coplanar. Então eu vou desabilitar aqui o bevel por enquanto e vou criar aqui um cubo. Diminuir. Na verdade, o que me interessa desse cubo é só essa parte aqui de cima. Eu vou deixar ele levemente maior do que o objeto. Ele nem precisa ter esse tamanho todo aqui. Eu vou fazer uma operação booleana. Deixa eu colocar aqui o orange no meio, cortando um pouco aqui embaixo para deixar o resultado dessas faces embaixo planinho, limpa, uma face limpa. Então, vou posicionar esse objeto aqui, exatamente aqui. Por quê? Porque eu quero saber o quanto eu vou entrar com essa peça, porque eu vou ter que depois voltar essa altura. Vocês vão entender, tá? Então, aqui está rente, eu coloquei com snap. Eu vou subir 1 milímetro. Então, GZ1. E aí eu vou fazer uma operação booleana daqui para cá. Ctrl menos. Então, você pode ver que agora, ó, a face está bem mais limpa. Aqui eu já vou aplicar essa operação booleana aqui. Vou dar um apply. Então, não preciso mais dessa peça. Só que como eu comi 1 milímetro para cima, eu vou entrar no modo de edição, selecionar essas faces, né? Posso fazer assim, ó, no iframe, que é o box selection. Então, vou fazer isso aqui, ó. E vou descer, mover para baixo aquele 1 milímetro que eu comi. GZ-1. Agora eu vou habilitar aqui de novo o bevel. Então, a gente não tem mais aquele problema que tinha antes aqui, ó. Tá limpinho. O único problema, em termos de bevel, é aqui, ó. Esse sombreamento que está acontecendo aqui, a gente pode tentar primeiro usando um outro modifier, que é o Weighted Normal. Você pode ver que deu uma... Olha, aparentemente... ele resolveu o sombreamento, tá? Ok. Esse modifier, ele é muito comum de ser usado em modelagens hard surface por causa desse tipo de solução. E, infelizmente, eu não consegui resolver o problema do bevel aqui. Então, qual que foi a solução? Eu não vou usar o bevel aqui. Eu vou tirar ele, né? Aqui no caso eu estou tirando tanto da visualização aqui na viewport quanto no render. E aqui no Weighted Normal eu vou usar essa opção Keep Sharp para manter ele correto assim, tá? Bom, a solução então foi criar
um shader, vou fundir essas janelas aqui. No lugar dessa eu vou trazer aqui o Shader Editor. E aqui no shader eu vou criar um material novo. Para fazer o efeito do bevel, eu vou inserir aqui em Input, vou procurar aqui o bevel. Esse bevel eu vou plugar aqui no lugar do normal. É um efeito com o mesmo princípio do normal map, é uma ilusão. Ele não vai alterar a geometria. Vou fazer um render aqui com cycles. E a gente vai configurar aqui esse raio para 0.020, vou botar 0.001. Então já dá para ver que tem o arredondamento, ó, em todo ele. Para a gente poder melhorar um pouquinho essa visualização, eu aqui no Word eu vou carregar uma HDR com Environment Texture. E esse material eu vou deixar ele um pouco mais polido. Então dá para ver aqui o arredondamento. Deixa eu escurecer um pouco mais, vai ficar mais fácil de ver. Então tá aí, ó. Ele faz em toda a peça, mas só vai ser visto no render. Bom, então essa foi a solução que eu encontrei. Se alguém tiver uma solução em polígono que resolva isso, seja em low poly para subdividir, ou seja, usando aqui a modelagem por Boolean, posta aí, vamos, né, para a gente poder aprender junto. Mas eu vou deixar aqui por enquanto essa solução do bevel. Posta aí nos comentários se ficou com dúvida, tá ok? Então, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.